Será que é tão fácil assim comprar uma casa aqui em Portugal? Ultimamente a gente tem visto tanta gente comprando casas, tantos imigrantes comprando casas aqui, que eu achei interessante trazer um vídeo aqui para o canal falando sobre isso, falando o que o imigrante precisa para comprar uma casa aqui em Portugal atualmente, né? Documentação, valores, como funciona um pouco desse processo. E morando aqui, quem mora aqui pode confirmar o que eu vou falar, o que mais a gente vê andando aqui por esse país são casas, ó, desse jeitinho aí, fechadas. A gente usa o termo abandonada, né? Mas não é abandonada porque o dono largou, tá aí largada. Não, abandonada no sentido de é uma casa pronta, mas que tá fechada, ninguém mora, ninguém usa, não tá alugada, tá ali trancada. Então por isso que a gente fala casa abandonada. Mas tem dono, todas as casas têm donos. Às vezes os donos já faleceram e passaram para os filhos, né, para outras pessoas, e esses filhos, esses netos não querem às vezes ter o trabalho, ter os gastos para remodelar, porque são casas também que são antigas e precisam de grandes reformas, né? Então, nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho dessas casas que a gente tá vendo aqui por onde a gente mora e falar também sobre essas questões do que precisa para o imigrante comprar uma casa atualmente aqui em Portugal. Essa casa, por exemplo, a gente consegue perceber que ela tá trancada, não tem ninguém morando. É uma casa que tá numa condição que não tá muito ruim, daria para morar. O telhado tá inteiro, né? As paredes estão ok, a gente não sabe como tá por dentro, né? No meu caso e do Wanderson, nós pensamos em comprar uma casa futuramente, mas uma casa que a gente compre e já consiga morar e já morando, fazendo as reformas, né? Eu sei que é um pouco difícil, mas a gente não consegue imaginar pagar o financiamento da casa junto com a renda, iam ser muitas despesas, né? Então a gente quer uma casa, no mínimo assim, que dê para entrar, dê para morar, e aí vai pagando e vai reformando o que precisa reformar. E sobre o financiamento, como funciona? Isso vai depender de cada banco. E você tem que escolher um dos bancos que aceitam fazer financiamento para imigrantes, como esses aqui que vocês estão vendo na tela. Cada um deles vai ter seus critérios e suas particularidades. Mas geralmente os bancos financiam 80% do valor, 70% do valor. Isso também pode depender dos seus rendimentos, de quanto tempo você está trabalhando, de quanto você recebe. Então são vários detalhes que dependem de cada situação. Para fazer a simulação, você pode ir pessoalmente em um desses bancos ou você pode tentar fazer também online. Outra coisa importante é sobre as taxas de juros. Isso é você que escolhe. Tem a taxa fixa, a taxa variável e a taxa mista. Isso você escolhe e o banco faz simulações para te ajudar nessa escolha. Então é isso. Por exemplo, você vai comprar essa casa. Essa casa custa 100 mil euros, por exemplo. Se o seu banco fornece um financiamento de 80%, você tem que dar a entrada do restante, ou seja, de 20 mil euros para começar a fazer esse financiamento, para conseguir comprar a casa e financiar a casa. Então o banco fornece uma porcentagem e o restante você tem que dar de entrada. Só que ultimamente a gente tem visto nas notícias que existem agora novas leis para compra de casa quando se trata de jovens até 35 anos, né? A gente tem visto muitas notícias, o que deixou a gente muito feliz, porque eu e Wanderson a gente se enquadra, né? Nós temos 31 anos, então se a gente for comprar uma casa atualmente, a gente consegue se beneficiar através dessa nova lei, que é jovens até 35 anos conseguem comprar casas sem a entrada, sem dar a entrada, o que é muito bom. Essa casa eu não sei se é para vender, porque tá ali reabilitação. Não sei se já tem dono, se vai remodelar e depois vender, não sabemos. Mas ela é perfeita, assim, a estrutura dela, ela tá em boas condições, porque por dentro deve estar totalmente vazia, sem nada, mas por fora as paredes estão ótimas, ó. Ela é o jeitinho que eu queria, sinceramente. Eu compraria uma casa desse tamanho, pra mim tá maravilhosa. Olha o quintal gigantesco. Claro, muito trabalho a se fazer pela frente, né? Se eu comprasse uma casa dessa, primeiro que eu não ia conseguir fazer o que eu quero, que é já morar, né? Teria que remodelar antes. Dá pra perceber que não é uma casa muito velha, né? Que não é uma casa caindo aos pedaços, que foi construída há pouco tempo, o telhado tá ok. Lá pelas janelas de cima a gente sabe que por dentro já não deve ter nada, né? Só construíram mesmo a estrutura, a parte de fora.
E é isso, gente. Muitas dessas casas a gente vê aqui por Portugal. Muitas casas que construíram e deixaram para trás. A gente não sabe os motivos, né? Agora olha essa casa. Ela também tá vendendo e ela tá inteiraça. Essa daqui é top, porque você já compra e consegue morar. Por dentro também deve estar muito boa. E mudando um pouco de assunto, se você tá me assistindo do Brasil com planejamento de vir morar aqui em Portugal e você sabe que para morar atualmente aqui em Portugal é necessário solicitar um visto de residência. E existem vários tipos de vistos, visto de procura de trabalho, que é o mais procurado, mas se você é empresário, existe um visto específico para você, empresário, para você, nômade digital, para você, estudante, ou se você também for aposentado, existe um visto específico para isso, né? Vistos específicos para cada situação e você tem que ver qual se adequa melhor à sua. A Strobo Europa é uma empresa super séria, tem vários especialistas e advogados que podem te ajudar a solicitar o seu visto de residência aqui para Portugal. Lembrando também que na Strobo Europa eles fazem outros tipos de documentação, assim como equivalência de diploma. Se você quer exercer sua profissão aqui em Portugal, na Strobo Europa você consegue fazer a sua equivalência. Qualquer questão de documentação Brasil-Portugal, na Strobo Europa você consegue, como também cidadania. Se você já está aqui em Portugal há mais de 5 anos, quer dar entrada na sua cidadania portuguesa, a Strobo Europa te ajuda nesse processo. Renovação de título de residência também se faz na Strobo Europa. Então são vários tipos de serviços relacionados à documentação. E se você quer saber mais informações, o link está aí nos comentários. Ela tem um espaço imenso. Todas as casas a gente observa que tem muito espaço. Porque aqui em Portugal tem uma lei que você compra a casa, né, o terreno todo, e o resto do terreno você só pode fazer plantações ou usar para outras coisas. Não pode construir, tá? Por isso que a gente observa muitas casas que tem um terreno muito grande, às vezes até sem nada. Porque não pode, é lei, tá? Aqui tem muitas leis e burocracias relacionadas à construção, tá? Até na parte de dentro também vem fiscalização, ver se você está seguindo as regras. E se você não estiver seguindo as regras de construção, eles podem entrar na sua casa e simplesmente derrubar, destruir o que já foi construído se não estiver seguindo as regras. Uma casa assim, ó, não sei se vale a pena comprar. Eu vejo muitos imigrantes comprando casas até piores que essas, assim, em condições que realmente é muito difícil remodelar, gasta-se muito, e eu vejo muita gente comprando porque é barato, mas aí é um barato que sai caro, né? Achamos mais uma aqui que tá vendendo, parece que tá em boas condições também, ó, o telhado ok, as paredes ok também, a frente toda bonitinha. É uma das casas que dá para comprar e já morar, né? Mais uma casa que a gente consegue ver que tá fechada. Eu sei que muitos portugueses não gostam quando a gente fala a palavra abandonada. A gente usa mais essa palavra no Brasil para se referir a casas que estão fechadas, assim. Não é abandonada de não ter dono, é abandonada porque está fechada, tá aí e pronto. Não tem dono, mas não tem ninguém morando. Por isso que nós falamos abandonada. Essa casa a gente observa que é bem antiga, então provavelmente se gastaria muito para reformar, e por isso que muitas vezes os donos preferem deixar elas fechadas do que ter todos os gastos para reformar. A maioria das casas que eu tô mostrando para vocês tem a plaquinha de vende-se, só que a maioria das casas que realmente estão fechadas, abandonadas, elas não têm placa. Por quê, gente? Para você vender uma casa, para você arrendar uma casa, é muito burocrático. Então, os donos, eles preferem muitas vezes deixar a casa fechada, né, e não fazer nada, do que ter prejuízo remodelando, alugando. Porque assim, por que eu digo prejuízo? Primeiramente, quando o dono da casa aluga essa casa, arrenda, né, ele perde 30% do valor para o governo. Tá? Então 30% da renda que você paga, o senhorio perde para o governo. Então muitas pessoas preferem deixar a casa assim fechada do que arrendar e perder dinheiro. Lembrando também que tem pessoas que arrendam a casa e destroem, né? Destroem a mobília, destroem a casa, ou seja, mais prejuízo também para os senhorios. Então muitas casas estão fechadas e estão sem placas. E para remodelar também, como tem muitas casas que realmente estão, tipo, caindo aos pedaços, né? O caso dessa, essa daqui parece que tá bem inteirona, bem grande, hein? Olha o tamanho dessa casa, gente. Então, tem muitas casas que são muito antigas e estão caindo aos pedaços, porque ficaram fechadas por anos, e então vai deteriorando, né? Não tem como.
o telhado vai caindo, as paredes vão ficando em péssimo estado. Então, para as pessoas conseguirem alugar ou vender, tem que remodelar. E aí, por isso que muitas pessoas também preferem deixar fechadas e não ter esse trabalho, esse gasto. Todas essas informações que eu tô passando aqui no vídeo foram coisas que eu vi na internet, foram coisas que amigas portuguesas me contaram. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu peço, por favor, que vocês me corrijam nos comentários, ok? Olha essa que top, gente. 2 andares. Também tá inteirona. Olha isso, a casa tá top, gente. O telhado tá ótimo, as paredes, a entrada tá linda. Essa daqui a gente compraria. Vocês conseguem ver que não tem placa de nada, de venda, assim, nada, mas dá pra perceber que faz um tempo aí que essa casa tá fechada. Olha ao redor o mato já crescido. A entrada também já nem existe mais de tanto mato. Mas a casa é linda, linda. E é aquilo que eu falei pra vocês, a casa aqui e todo o terreno em volta que não pode ser construído, né? Provavelmente esse terreno aqui faz parte da casa. É um terreno que só pode fazer plantação, tá? Por isso que vocês, quando vêm aqui pro interior, vocês conseguem perceber. A casa e um terreno gigante do lado sem nada, porque é só terreno de plantação. Ó, aqui é um exemplo. Aqui tem as casas do lado, eu não sei, eu acho que deve ser daquelas casas ali. Olha, esse terreno todo é do mesmo dono, mas ele não pode construir casa. Então, a maioria tem plantação, ó. Aí a gente tá vendo que é uva. Então, como vocês viram, existem algumas facilidades atualmente para você estar comprando o seu imóvel aqui em Portugal. E por isso que a gente está vendo aí muitos brasileiros, muitos imigrantes conseguindo realizar esse sonho da casa própria aqui em Portugal. E é um sonho que a gente pretende também realizar. Aqui, ó, mais uma casa fechada. Essa casa também não tem nenhuma placa de venda, se aluga-se, mas a gente costuma passar por aqui, a gente sabe que a casa realmente tá abandonada, né? A gente usa essa palavra, mas só quer dizer que a casa está fechada, tem dono. E essa questão do crédito vai depender realmente do seu trabalho, dos seus rendimentos, do banco, porque como eu falei, cada banco tem suas exigências. Então, quando a gente começar a procurar nossa casa, começar a ver esses detalhes, a gente compartilha com vocês também a nossa experiência. Mas aqui no YouTube tem muitas famílias que estão conseguindo comprar casas e estão compartilhando conteúdo sobre isso. Então, quem está interessado, pesquisa mais a fundo que vocês vão achar assim todas as informações e vocês vão ver também que para cada caso é um caso, para cada pessoa foi de um jeito. Também estou vendo muitas famílias conseguindo comprar casa sem entrada, tá, gente? E eles estão compartilhando conteúdo, vocês acham bastante coisa aqui no YouTube, no TikTok, nas outras redes, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Grande beijo e tchau, tchau! Vem participar do vídeo, gente!